Hoje eu vou compartilhar com você a minha estratégia para que você consiga atingir R$ 1.000 todos os meses na sua conta, com um detalhe, sem que você precise trabalhar para isso. Sejam todos muito bem-vindos aqui para o meu canal Dimitri Pedrosa, o Investidor Sem Tempo. Nesse vídeo eu vou te explicar ciclos que precisam ser quebrados, vou te dar 5 passos para que você tenha uma vida de prosperidade e mais 5 passos, que é o meu plano, de como você pode chegar a uma meta capaz de fazer com que você ganhe R$ 1.000 todos os meses na sua conta de maneira simples. Não que seja fácil, mas de maneira simples. Quem nasce pobre permanece pobre. Você já ouviu esse tipo de frase alguma vez na sua vida? Eu tive uma infância rodeada de frases como essa. E nesse sentido, eu acabei crescendo acreditando que a pessoa que nasce pobre, ela não teria condições de sair daquela classe social. Ela sempre seria uma eterna escrava do trabalho. A lembrança que eu tenho quando eu era moleque, lá de 6 a 8, 10 anos de idade, era de ver os meus pais se matando de trabalhar sem nenhuma folga. Não é que eu tinha uma vida ruim, não, meus pais faziam de tudo para que eu tivesse uma vida boa. A questão é que eu via meu pai, como militar, sempre tentando gerar uma renda extra para ganhar um por fora, e minha mãe, principalmente lá no início, quando começou, trabalhava de domingo a domingo, sem parar. Como criança, a ideia que eu tinha da vida adulta é que a gente era única e exclusivamente destinado ao trabalho árduo e sem fim. Provavelmente você foi ensinado a tirar boas notas na escola, passar para uma faculdade e conseguir um emprego que te desse uma renda para você poder viver a sua vida, criar a sua família. E eu não fiz diferente. Eu lembro que no finalzinho do meu ensino médio, ali no primeiro, segundo e terceiro ano, antigamente falava-se assim, eu tinha uma pressão entre fazer um curso técnico, ali mesmo na formação da escola, ou ir para um preparatório. Eu acabei abrindo mão do meu curso técnico, um erro que eu cometi, destaco aqui, eu deveria ter concluído esse curso técnico de web design e fui para um preparatório, só pela pressão que eu tinha na época de ter que passar numa faculdade. E como a maioria eu segui a manada, não estou dizendo aqui que eu fiz algo errado, faz parte do processo, mas eu estou te antecipando na minha experiência que eu escolhi, como a maioria, passar numa faculdade e arrumar um emprego para conseguir, de alguma maneira, uma fonte de renda. Muitas vezes eu pensava assim, meus pais e a própria escola não podiam estar errados. Aquele era, sem sombra de dúvidas, o melhor caminho a ser seguido. O engraçado e até irônico é que em pouquíssimo tempo, ali para os 21, 22 anos, eu já estava... Perdão. Não, dos 19 anos ali eu já estava trabalhando durante o dia como CLT e à noite fazendo faculdade. Ou seja, eu estava repetindo exatamente o mesmo ciclo dos meus pais, trabalhando sem parar, porque eu não tinha tempo para absolutamente nada na minha vida. É impressionante como os nossos círculos eles se repetem, como se fosse um filme que está passando, só que numa época diferente, com a mesma história. Será que é capaz do cobre virar ouro? Eu passei boa parte da minha vida com um dilema que era um conflito dentro de mim. De um lado, eu tinha um Dimitri que queria ter um carro dos sonhos, a casa dos sonhos e viajar quando quisesse, fazer aquela viagem dos sonhos de primeira classe. Do outro lado, eu vivia um Dimitri que tinha pouco dinheiro, muitas contas para pagar e trabalho sem parar durante toda a semana e até no final de semana. Era a realidade em conflito com um sonho. E eu ficava me perguntando se seria sempre dessa maneira, trabalhar para sempre sem parar até o final da minha vida. Eu tinha um diploma, mas não fazia a menor ideia de como fazer o dinheiro multiplicar. E nunca passou pela minha cabeça que seria possível ganhar dinheiro sem precisar trabalhar. Como o próprio Warren Buffett já comentou algumas vezes, ganhar dinheiro enquanto dorme. Por outro lado, eu estava vivendo, eu precisava me relacionar, sair, aproveitar as coisas da vida. E a maneira como eu aprendi a fazer isso foi através de dívidas. O que quer dizer isso? Eu antecipava os meus desejos sem ter condições de pagar. Mas como a nossa cultura e a própria propaganda diz que se a gente parcelar tudo, a gente consegue ter tudo que a gente deseja, foi esse caminho que eu acabei seguindo. O famoso parcelar sem fazer conta. Carro, casa, celular, viagens, tudo sempre parcelado, sempre usufruindo o presente para sacrificar o futuro. Eu me sentia muito impotente por não conseguir sair daquele ciclo de ganhar, pagar as despesas e ficar sem dinheiro. Era um círculo que estava sempre se repetindo. Eu ficava em loop. Eu também carregava em segredo uma sensação de que eu precisava provar de que tinha sucesso e era bem sucedido
mas na verdade eu me sentia fracassado. Eu queria provar para os meus pais, para os meus amigos, para a sociedade de uma maneira em geral, que eu tinha sucesso, mas eu só vivia era de aparência. Atualmente, 1 grama de ouro 24 quilates, o ouro puro, vale aproximadamente R$ 800. Mas você consegue comprar 1 quilo de cobre por R$ 49. Eu queria ter uma vida padrão ouro, ou seja, uma vida cara, mas na realidade eu vivi uma vida mais barata do que o próprio cobre. Ambos os elementos, ouro e cobre, nunca se misturam. E um sempre vai valer mais do que o outro. Essa é a natureza, mas contrariando essa lei, será que eu poderia mudar a minha realidade, saindo da pobreza e indo para a riqueza? É simplesmente impossível você lutar contra as leis da natureza. Não adianta nem resistir, porque elas são incontroláveis. Sair da pobreza é como lutar contra essas tais leis. Mas existe uma diferença básica nesse ponto. No caso da sua própria natureza, essa você pode controlar. Livros como Os Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre e Quem Pensa Enriquece entregam de mão beijada uma fórmula para que você tenha uma vida de conquistas, com renda passiva e até mesmo prosperidade. Lendo esses livros, eu posso resumir para você 5 passos para você atingir o caminho que eles te ensinam. Passo número 1, a sua mente. Não há nada mais importante do que você acreditar que é possível conseguir crescer e se tornar uma pessoa rica saindo da pobreza. Passo número 2, trabalho. Sem você criar soluções para os problemas da sociedade e ganhar dinheiro com isso, você não vai conseguir sair da pobreza. E gerar essas soluções exigem muito trabalho para que você possa ser remunerado por isso, seja como CLT ou seja como empreendedor, que é a área que eu prefiro. 3. Poupança. Não adianta você só ganhar dinheiro se você não tem a disciplina de guardar uma parte de tudo que você ganha para investir. O quarto passo é o investimento, a própria capacidade de você, com a poupança que fez, ter o poder de multiplicar esse dinheiro. E o quinto, por fim, é o tempo. Se você tiver a paciência necessária, você verá com que os juros compostos, que segundo dizem o Einstein, falou que é a 8ª maravilha do mundo, farão mágica com o seu dinheiro, permitindo que ele seja multiplicado, gerando assim a tão sonhada renda passiva. Sobre isso que eu te falei, eu tenho certeza que não tem novidade nenhuma sobre qual é o caminho que nós precisamos seguir para ter uma renda passiva de R$ 1.000 por mês, isso só para começar. Mas quantos realmente estão dispostos a fazer o sacrifício necessário para chegar lá? Você está disposto a fazer isso? Foi aí que eu entendi o que eu precisava fazer. E eu comecei a pensar, e se eu juntasse 10 mil? E se eu chegasse a 50 mil? Quem sabe não seria possível atingir R$ 100.000 investidos? E eu continuava pensando, como minha vida seria se eu tivesse 500 mil e até mesmo o tão sonhado R$ 1 milhão investidos? Ao buscar uma saída para um futuro que eu via muitos grilhões aprisionando a minha liberdade financeira, eu começava a pensar algo como, e se eu resolvesse fazer algo diferente do que a maioria está acostumada a fazer? Você já se imaginou, já pensou como seria a sua vida se você tivesse renda passiva de R$ 1.000 todos os meses caindo na sua conta? Já conseguiu fazer esse exercício de se imaginar nessa situação? No meu caso, como a única maneira de sair da pobreza era escolhendo fazer alguns sacrifícios, eu resolvi estudar os livros que eu acabei de mencionar e colocar um plano de ação em prática. Eu sabia que seria um caminho muito difícil de se trilhar porque não era algo que aconteceria em alguns meses. Eu tinha consciência de que levaria alguns anos para que eu conseguisse chegar nessa meta. Mas eu estava determinado a não repetir a história dos meus antepassados, dos meus avós, dos meus pais. Eu queria que isso parasse em mim. E é aí que você encontra o motivo de eu estar aqui fazendo esse vídeo para você. Se eu conseguir chegar na renda passiva de R$ 1.000 por mês, talvez você também consiga. Agora você tem uma vantagem. Eu vou a partir desse momento começar a compartilhar o que eu fiz, o meu plano que você possa colocar em prática. Mas antes, o óbvio, sim, o óbvio precisa ser dito. Eu falei para você que nos livros eu extraí 5 passos para que você consiga ter renda passiva, prosperidade, uma vida cheia de conquistas. Você lembra quais foram? O primeiro, mentalidade. O segundo, trabalho. O terceiro, poupança. O quarto, investimento. E o quinto, tempo. Eu vou te ajudar, mas você precisa ter os 2 primeiros já muito claros na sua mente. Ou seja, o objetivo desse vídeo não é te ensinar a ganhar dinheiro,
O objetivo desse vídeo não é mudar a sua mentalidade. Então você precisa ter uma mentalidade, uma crença muito forte, ou até mesmo algum tipo de esforço para quebrar as suas crenças limitantes, assim como eu quebrei as minhas, acreditando de que realmente é possível sair da pobreza. E 2, você precisa ganhar algum tipo de renda. Pelo menos uma renda que seja suficiente para que você consiga poupar algum dinheiro para investir. Sem esses dois requisitos, eu sugiro que você pare de assistir esse vídeo e procure fortalecer esses dois primeiros pontos. Eu parto do princípio que uma pessoa que está pronta para ter renda passiva, ela precisa ter a disciplina de conseguir poupar pelo menos 10% ao mês da sua renda. Eu preciso te dar outro aviso. Eu quero que você não siga exatamente tudo que eu estou te dizendo aqui. A internet está cheia de gurus, de profissionais vendendo fórmulas mágicas como se uma única maneira se aplicasse a todas as pessoas. Mas isso é uma falácia. O ponto de partida da minha jornada são totalmente diferentes do ponto de partida da sua jornada. A sua vida não é igual. Ainda que a gente tenha o mesmo objetivo, se você está assistindo esse vídeo, de viver de renda passiva, eu tenho certeza que as nossas histórias são muito diferentes. Talvez você já tenha uma excelente renda mensal, talvez você esteja começando a ganhar o seu primeiro salário agora. Talvez você seja solteiro, ou talvez você tenha uma família com 2, 3 filhos para sustentar. Então não adianta querer nivelar uma única fórmula igual para todo mundo. Faz o seguinte, pega o esqueleto do que eu estou te apresentando aqui e adapte para a sua realidade. Combinado? O primeiro passo é você ter uma meta para conseguir atingir a renda passiva de R$ 1.000 por mês. E para chegar lá, você precisa estabelecer essencialmente duas variáveis que são muito importantes. O valor que você quer juntar e o prazo que você tem para atingir ou chegar nesse montante investido. A partir dessas duas variáveis, o resto se desenrola quase que naturalmente. Eu vou deixar a minha calculadora de investimento aqui no comentário e também na descrição do vídeo para que você possa fazer exatamente essa simulação. Eu até separei um exemplo aqui para você, mas com essa calculadora você pode fazer simulações tanto pelo aporte, ou seja, o quanto que você pode investir mensalmente, como também pelo tempo que você quer atingir aquele determinado objetivo. Eu fiz uma solução aqui, eu fiz uma simulação simples com a meta de você conseguir juntar R$ 100.000 em 5 anos. Na calculadora vai aparecer para você na tela, está dizendo que você precisaria investir R$ 1.244,69 por mês durante 60 meses para conseguir chegar nesses R$ 100.000 investidos. Agora que você já tem a meta e o prazo estabelecido para atingir, a gente precisa tratar de um ponto quase que invisível, mas muito perceptível no nosso dia a dia. A inflação. Só para você ter ideia, eu peguei aqui uns dados da revista Quatro Rodas. Ela publicou uma matéria comparando o preço dos carros mais populares no Brasil em 2020 com o preço dos carros mais populares do Brasil agora, em 2026. Presta bem atenção no preço. O Renault Kwid custava em 2020 R$ 34.990, o carro mais popular lá de 2020, 6 anos atrás. Atualmente, o mais popular não é mais o Kwid, é o Citroën C3, mas o preço dele está em R$ 77.290. Eu não quero aqui ficar discutindo com você o motivo pelo qual o preço desses carros populares mais do que dobraram, eles subiram 220% em apenas 6 anos. Esse aqui é apenas um exemplo que eu estou te dando para você entender que a inflação de 4% ao ano divulgada pelo governo, ela é um dado só para boi dormir, porque ela não é real. Eu só falei do preço do carro, mas você já imaginou o preço da gasolina, dos alimentos e de outros itens que são essenciais para a nossa sobrevivência? Nos últimos 6 anos, o preço de tudo disparou e a renda de praticamente todo mundo congelou. O que eu quero te dizer é que no Brasil, o custo de vida das pessoas é tão alto que praticamente toda a renda de um brasileiro vai só para poder pagar o que é necessário para sobreviver: alimentação, transporte e moradia. E é por isso que o seu primeiro objetivo não deve ser ficar rico, milionário ou ostentar vivendo de renda passiva. O seu primeiro objetivo ao atingir essa meta de ganhar R$ 1.000 por mês de renda passiva é vencer da inflação, porque ela não só destrói o seu poder de compra, ela te deixa mais pobre a cada mês. E todas as vezes que você ficar na dúvida se o que eu estou te falando é verdade, dá uma olhada nesse comparativo do preço dos carros, do preço da gasolina, no preço dos alimentos, no preço das passagens. Você vai conseguir entender como que a inflação nos torna mais pobres.
O terceiro ponto, que é muito importante, eu chamo de cinto de segurança, ainda falando sobre carros. Inclusive, falando sobre acidentes de carros, foi o cinto de segurança que eu acredito que evitou muitos problemas maiores num acidente que eu me envolvi em maio de 2024. Do ponto de vista financeiro, o cinto de segurança é igualmente importante. Você deve ter uma reserva de emergência, porque a única coisa que é constante nessa vida é a mudança. Se tem algo que você pode ter certeza que vai acontecer na sua vida, é de que ela vai mudar. Às vezes aos poucos, às vezes de uma hora para outra, mas a vida vai estar sempre mudando. Por isso, você deve começar a luta para atingir essa meta, criando em primeiro lugar, antes de tudo, a sua reserva de emergência, que eu chamo carinhosamente de cinto de segurança. Esse cinto de segurança geralmente equivale ao seu custo de vida multiplicado por 6 a 12 meses. E esse valor deve estar aplicado num investimento seguro de liquidez imediata, como CDBs de bancos grandes ou até mesmo o próprio Tesouro Selic. Se você possui, por exemplo, um gasto familiar mensal de R$ 6.000 todos os meses, você, via de regra, deveria ter R$ 18.000 de reserva de emergência por caso de 3 meses ou R$ 72.000 por caso de 12 meses. E esse deve ser o seu primeiro objetivo, porque nenhum investidor ou lutador deveria ir para uma guerra, para uma luta, sem estar com seu escudo e as suas proteções. Não vale a pena correr riscos sem ter uma garantia de que, caso você cometa algum erro, você não vai estar seguro. O quarto passo é você decidir entre buscar rentabilidade ou aporte. E aí, o que você acha? A primeira busca de um investidor iniciante é sempre ir atrás daquilo que mais está te dando rentabilidade. E é justamente esse o primeiro erro que a maioria comete e faz com que esses investidores iniciantes caiam em golpe. Todo investidor de longo prazo que tem uma excelente rentabilidade tem algo em comum. Todos eles são pacientes. E eu quero te provar isso mostrando a minha própria carteira, a minha própria rentabilidade, a minha própria experiência. Eu estou te mostrando que dentro do ano de 2026, a rentabilidade da minha carteira está 1,38% negativa, enquanto, por exemplo, o Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores brasileira, está valorizado em 18,38%. E aí você, que talvez seja inexperiente, está pensando, como que você não está desesperado? Calma. A rentabilidade acumulada de todo o período da minha carteira, de janeiro de 2019, que foi quando eu comecei a controlar por esse aplicativo, o MyProfit, até agora, abril, está em 72%. Eu estou ganhando do IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, e também estou ganhando da tão temida inflação. Eu estou bem acima deles. Essa daqui não é a carteira que vence em todos os cenários, não é a melhor carteira, mas é a carteira que me faz ter tempo para estar aqui gravando esse vídeo para você, que me deixa ir dormir tranquilo e que não me deixa ansioso ou estressado só porque as notícias estão estourando em guerra e a política econômica no Brasil está cheia de corrupção. É uma carteira que me deixa em paz, que é isso que eu estou buscando cada vez mais. Eu também não fico fazendo operações todos os meses, a cada minuto, a cada momento. Eu invisto apenas uma vez por mês. E eu separo de forma muito simples os meus investimentos em renda fixa, renda variável, investimentos lá no exterior e Bitcoin. E é essa carteira que eu estou compartilhando aqui com você que mantém o meu poder de compra, fazendo frente contra esse arqui-inimigo que nós temos, que é a inflação, e me entrega uma excelente geração de renda passiva. Eu te expliquei tudo isso para que você, ao invés de ficar procurando juros altos, rentabilidade alta, foque mesmo nos seus aportes. Faça generosos aportes até a primeira meta de R$ 100.000. Ao contrário da rentabilidade, que vai te ajudar bem menos, mas são os aportes que te darão a força necessária de você ver a mágica acontecer, de ver o seu patrimônio realmente se multiplicar. E é dessa maneira que você vai chegar o mais rápido possível na renda passiva de R$ 1.000 todos os meses. O que eu quero te dizer, resumindo tudo, é: separe religiosamente um percentual da sua renda e não deixe, não falte, não falhe de investir um único mês sequer. Combinado? E por fim, como você vai investir e receber esse dinheiro, os R$ 1.000 por mês? Como todo bom investidor, aquele que se preza, até chegar no seu objetivo final, a gente sempre reinveste todo o dinheiro que é gerado a partir da renda passiva. É o que eu faço com o meu dinheiro. Mas o objetivo desse vídeo é te explicar como ganhar R$ 1.000 por mês. O que você vai fazer com esse dinheiro já não é uma decisão minha.
Levando em consideração a sua necessidade de se proteger da inflação e de criar sua reserva de emergência, o que eu faria no seu lugar é colocar 50% do que eu estou investindo no Tesouro Selic e num CDB de banco grande e 50% em fundos imobiliários. No final da trajetória, até os 100 mil, eu teria mais ou menos 50 mil reais em renda fixa e 50 mil reais em fundos imobiliários. Eu não posso garantir rentabilidade para você, mas hoje, na época em que eu estou gravando esse vídeo, a gente consegue até mais do que 1% na renda fixa e aproximadamente 1% com os fundos imobiliários. O que te geraria mais ou menos, sempre falando mais ou menos hipoteticamente, porque rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Por isso, você conseguiria 500 reais dos CDBs e 500 reais dos fundos imobiliários. Com uma diferença, os fundos imobiliários eles são isentos, então todo aquele dinheiro que for caindo na sua conta da sua corretora, você não paga nenhum imposto. Já os CDBs, se você fizer o resgate, você vai ser descontado na tabela do imposto de renda. A questão que eu quero te dizer é que os fundos imobiliários te pagam uma vez por mês, em determinada data, e aí você tem que avaliar o fundo, e os CDBs têm uma rentabilidade diária, que no final de 30 dias você vai ter no acumulado aproximadamente seus 500 reais. E é dessa forma que você consegue atingir o mágico número de R$ 1.000 de renda passiva todos os meses na sua conta sem precisar trabalhar. Você vai precisar ter 100 mil reais investidos da maneira como eu te expliquei e todos os meses você terá essa grana sendo disponibilizada na conta da sua corretora ou do seu banco. Eu só quero te lembrar que dinheiro é apenas um meio e não um fim para que você conquiste as coisas. E é por isso que eu gosto de colocar propósito nos meus objetivos financeiros, porque senão fica vazio, fica até parecendo fútil. Uma pessoa que guarda dinheiro só por guardar, às vezes ela é até vazia. E muitas das vezes esses sacrifícios que nós fazemos nem valeram a pena. É por isso que o dinheiro ele é sempre uma ferramenta para tornar algo que você gostaria que acontecesse possível. Aos 36 anos, após aplicar essa estratégia, eu estou usufruindo de uma vida que de certa maneira eu sempre desejei. Eu tenho uma vida mais leve, eu não tenho pressão para decidir o que eu vou fazer do meu futuro e eu consigo trabalhar com mais tranquilidade, sem precisar ficar me matando de tanto trabalhar. Luxo para mim é você poder aproveitar bem o seu tempo, como treinar, ler, poder tocar um instrumento, dar atenção de verdade às pessoas que você realmente ama. Não tem nada mais luxuoso do que ter esses privilégios numa vida onde as pessoas são escravas do dinheiro. Também não preciso mais ficar tão preocupado com contas básicas como alimentação, transporte, moradia, saúde. E viajar ficou divertido antes, quando eu estou planejando, durante, quando eu estou usufruindo daquele passeio, daquela viagem, e depois, porque eu não vou precisar ficar me estressando, pagando fatura de cartão, lembrando de algo que eu já vivi, mas ainda estou tendo que arcar com as despesas. Tendo muitas vezes até que fazer hora extra para poder pagar as despesas de uma viagem. E por fim, pensar que nos próximos anos eu não vou precisar de estar mais obrigado a trabalhar, mas trabalhar por opção, por vocação, por desejo é muito, mas é muito libertador. E essa é a maior prova de que eu não estou repetindo o que meus avós passaram, o que os meus pais passaram e que principalmente as minhas gerações nunca mais vão precisar passar. Vale ou não vale a pena aplicar essas estratégias na sua vida? Se você chegou até o final desse vídeo, eu quero te agradecer e também te dar os parabéns por estar buscando um conhecimento realmente útil na vida financeira de uma pessoa. E eu quero te dar meus parabéns em dobro se você já começou a sua meta de conseguir chegar aos primeiros R$ 1.000 de renda passiva na sua conta. E se você acredita que vale a pena viver de renda passiva pelos motivos que eu estou aqui compartilhando com você, e quiser continuar acompanhando as novidades daqui do meu canal, eu te faço um convite. Você pode curtir aqui no joinha e se inscrever, porque todas as vezes que eu compartilhar um novo vídeo, você vai receber em primeira mão. Por hoje é só, pessoal. Um abraço, bons investimentos e até o próximo vídeo.